é a profecia verdadeira. Está aqui. Então ele trouxe essa palavra no meu coração. Deus fala com Josué e anima. Porque Deus fala comigo assim, tem muitas pessoas que vão entrar na live essa tarde, que elas estão desanimadas. Que elas estão pensando que já acabou. O fardo foi tão pesado, a luta, né, do dia a dia, dessa semana, talvez do mês, talvez do ano, até chegar aqui, tem sido muito pesado e está tendo desânimo, né? E você olha para um lado e olha para o outro e fala, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Algumas coisas, mediante esse contexto difícil, hostil da sua vida, algumas coisas foram embora, algumas coisas foram mortas. Isso trouxe lacuna para o seu coração, isso trouxe lacuna para a sua vida, e isso gerou um desânimo, porque coisas morreram e você está preso no passado, você está preso nas coisas que partiram, que foi, que saiu no vão dos seus dedos, que escapou das suas mãos. Mas Deus, ele manda dizer, não olha para essas coisas, olha para Ele e levanta a sua cabeça, porque Ele é que te ajuda. Josué, o contexto aqui, para a gente entrar no texto, eu sei que tem pessoas aqui que conhecem de Bíblia, que está aqui nessa live, mas o contexto aqui é que Josué, ele era o servo de Moisés. Ele servia a Moisés, ele cresceu ali na tenda, era ele que era responsável ali para manter ali a lâmpada acesa do Emanuel, ali diante do Santo do Santo. Então ele foi envolvido com a glória de Deus, sempre ele foi envolvido com a presença de Deus. Mas ele tinha um mentor que era Moisés. E ele cresce, Josué vai crescendo em sabedoria, em robustez, em tudo. Chega um ponto que Moisés já está muito velho. E Deus fala para Moisés que e Deus leva Moisés perto da sua morte. Deus leva Moisés num cume e mostra a terra prometida. Fala, você não vai entrar. Então, e Deus tinha escolhido Josué na velhice de Moisés. E Josué ficou com essa incumbência. Então Deus recolhe Moisés. E Josué ficou com essa incumbência de ser o chefe ali daquela nação, de mais de 2 milhões de pessoas. O líder daquela nação. Ele era de simples ajudante. Ele passa a ser líder. Então tem situação que vem para desestabilizar a nossa vida, que na nossa ótica humana, que no nosso tempo, cronos, a gente pensa que é a nossa morte, pensa que é o fim. Mas é um movimento de Deus, é um agir de Deus, é uma ação de Deus, que Ele quer transpor você, Ele quer mudar você de fase, Ele quer mudar você de categoria, Ele quer levar você para outros patamares. Só que a gente, na nossa mente humana, na nossa mente pequena, a gente estaciona, a gente fica parado, a gente fica preso em coisas, nós ficamos amarrados em coisas. Sabe quando o navio afunda e a pessoa vai junto com aquele navio, de repente ela quer se soltar, mas ela ficou preso com algumas coisas, com algum ferro, uma ferragem, ela está tentando, e ali o oxigênio está acabando, porque ali a água não é a praia da pessoa, e ele está ficando sem oxigênio, de repente está pensando que é a morte, porque está preso em coisas. Mas quando é liberto, quando se liberta, ela sai daquela água, ela volta para a terra, ela volta a sentir o oxigênio. Mas o problema da gente é que nós prendemos em coisas. Josué também ficou assim. Quando Moisés morre, Josué se prostrou. Uma multidão à espera, a multidão estava prostrada. Ele era o homem responsável para continuar a jornada, porque ele foi treinado desde pequeno, ali na tenda Emanuel, ali na tenda do Santo do Santo. Ele que acendia ali, ele que era responsável para manter a lâmpada acesa. Ele cresceu naquele contexto de glória, ele sabia quem era Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que conhecem Deus de perto. Eu estou falando para pessoas talvez pessoas que não têm tanto essa afinidade ainda com Deus, mas estou falando com pessoas aqui que já têm um tempo de fé. E eu não estou aqui para te criticar. Eu não estou aqui para dar lição de moral. Eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus, porque Josué, mesmo sendo criado naquele contexto de glória, ele envolvido com a glória de Deus, chegou um momento que ele prostrou. Ele ficou prostrado. Porque Moisés já não era mais com ele.
Mas ele tinha que entender que não era Moisés que fazia ele andar. Não era Moisés que fazia ele mover. Muitas das vezes a gente fica prostrado em coisas, Moisés que Deus tira da nossa vida, e a gente fica estacionado numa cadeira de roda. Mas não é esses Moisés que nos movimenta, não é ele que traz vida, não é ele que nos cura. Deus queria que ele entendesse, Moisés foi, está no meu seio. Agora é você, eu sou contigo. Aleluia. Moisés, ele pensou assim, Moisés agora não é comigo, agora acabou. Agora minhas mãos estão amarradas, o que eu vou fazer? Ficou prostrado. Ele foi criado nesse contexto de glória. Ele tinha que entender que o que fazia ele andar era o Todo-Poderoso, mas nós somos falhos, nós somos seres humanos. Nós somos falhos, por isso que Deus não gosta de julgamento, apontamento para as pessoas, julgar as pessoas. Porque tem situação que nós passamos que é situação de muita dor, situação de muita glória, situações que a gente pensa que a gente não vai suportar mesmo. E aquilo para Josué foi um peso muito grande, mesmo ele tendo intimidade com Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que ela tem um relacionamento com Deus, mas não tão na profundidade. Talvez você está com um ano de fé ou mais tempo, mas tem pessoas que têm bastante tempo. E Deus tem um plano muito grande na sua vida. Deus tem um chamado, um propósito muito grande com você, ainda nessa terra, porque você é porta-voz de Deus, porque você é embaixador do céu. Você foi chamado por Deus para exercer uma grande missão ainda aqui nessa terra. Por isso que Deus está conservando a sua vida. Mas veio esse desânimo sobre a sua vida. Esse desânimo espiritual. Esse desânimo físico. Que muitas vezes você olha para o sofá, você quer sentar, você não tem força para andar. As coisas não têm mais graça, você não tem riso. O riso do rosto saiu. E Josué estava nesse contexto porque Moisés já não era mais com ele. Tem momento que Deus permite tirar alguns Moisés da nossa vida. Porque a gente vai entrelaçando demais com esses Moisés. A gente vai se grudando demais. E vai esquecendo do Todo-Poderoso, do eu sou. Mas Deus é o Deus tão tremendo que ele aparece para Josué. Como Deus falou com Josué, Deus está falando para a sua vida. E para vidas aqui nesta noite. E assim Deus falou com Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés. Vou ler o primeiro aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo: Moisés, meu servo, já é morto. Levanta, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus do deserto, do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, do poente do sol, será vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, não te deixarei, nem desampararei. Esforça-te, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te. Escutou o que Deus está dizendo? Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, que eu jurei aos seus pais. Esforça-te e tem bom ânimo. Então a palavra de Deus para o seu coração nesse dia de hoje: esforça-te e tem bom ânimo. Não olha para as coisas que foram mortas da sua vida. Eu sei que tem coisa que dói. Eu estou falando de experiência que eu tenho vivido com Deus. Aqui tem um homem que passou e tem muitas marcas da vida. A glória da vida, de deserto, de vales. E teve um momento que eu tive vontade de parar mesmo, que eu estava prostrado. E nesses momentos Deus chegou e pegou na minha mão e disse: levanta. Quantos momentos difíceis que eu já passei na minha vida. Quantos momentos de dor que eu pensava que agora é meu fim. Mas Deus falava comigo: levanta, porque tem algo grande na sua vida. Na minha visão, naquele tempo, era visão limitada. Era o fim do túnel. Era o final da estrada. Mas na visão de Deus era ilimitado, porque a visão de Deus é limitada. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que não se submete a tempo, mas um Deus que ele é dono do tempo. Então, muitas coisas
são tirados da nossa vida. Em 2010 eu passei uma situação tão terrível que Deus tirou algo muito forte da minha vida e ali quase que eu prostrei. Em 2003 também foi um ciclo muito difícil na minha vida. Melhor dizendo, 2003 e 2012, 2003 e 2013. Deus tirou algo da minha vida que parece que, sabe, eu fiquei sem chão. E eu comecei a se prender naquilo que foi tirado. Mas quando eu desprendi daquilo, e quando eu parei de olhar para o horizonte, para o horizontal, e comecei a olhar somente para a vertical, porque é de lá que vem o nosso socorro. E Deus começou a abrir minha mente, Deus começou a falar comigo sobre o que Ele queria comigo, sobre os planos dele na minha vida, na vida da minha família. E as coisas foi mudando de rumo. E Deus me pega e me tira daquela situação e me coloca em um lugar abençoado. Porque nosso Deus é o Deus poderoso. Porque Josué, ele estava prostrado, mas na condição ali, na mente dele, ele era servo. Sendo que Deus queria que ele fizesse essa transição de servo para ele ser o quê? Para ele direcionar aquele povo de servo para líder. Então, tem situação que vem na nossa vida que Deus tira certo Moisés, porque Deus está mudando a situação, está mudando o seu ciclo. Entenda que Deus está mudando o posicionamento da sua vida. Ela manda isso. Deus está mudando. Deus está tirando de um patamar baixo, nível baixo. Só que a nossa mente, muitas das vezes, ela é medíocre. E Deus está querendo você olhar de uma forma diferente. Para você, parece que o mundo acabou porque certos Moisés mortais, coisas perecíveis, foram embora. Mas essas coisas foram embora, mas o Deus da sua vida, Ele está presente. E Ele permite certas coisas que a gente muitas vezes se gruda nessas coisas, se amarra nessas coisas. Ele permite essas coisas ir embora da nossa vida para a gente voltar os nossos olhos para o Senhor. Olhar para cima, para a vertical. E Deus está falando aqui nesse dia de hoje. Deus está falando no seu coração. Deus está falando especificamente com pessoas aqui. Porque ainda Deus tem algo contigo aqui nesta terra. Há um chamado de Deus muito grande. Eu creio no reavivamento de Deus sobre o Brasil, sobre a nação brasileira. Eu creio no reavivamento de Deus sobre a igreja, sobre o povo dele. Eu creio no mover de Deus ainda, nesse resto de dias que ainda falta. Porque Jesus está voltando. Então, olha que Deus fala para Josué. Josué, você está parado, você está prostrado aí. Ah, mas tem um Jordão na minha frente, Deus. Mas você já viu tantos milagres. Você conhece a minha glória. Você me conhece. Você entende disso e você está parado agora. Ah, mas Moisés já não é mais comigo. Eu não tenho mais um mentor. Mas agora sou eu direto contigo. Agora eu tenho outras coisas com você mais direta. Agora a coisa mudou de patamar. Eu não quero você ser simplesmente um servo agora, um ajudante. Não, agora você vai ser um líder. Eu treinei você no deserto. Eu treinei você em todas as situações difíceis. Para fazer este povo, essa multidão, atravessar o Jordão. Para fazer essa multidão aí, vencer Jericó. Para fazer essa multidão aí, vencer os amorreus, os filisteus, para fazer você triunfar juntamente com este povo, e aonde vocês pisarem a planta dos vossos pés, eu serei contigo, Josué. Eu treinei você. Por que você está prostrado? Por que você está embaraçado em coisas que partiu da sua vida, que foi embora, e até hoje você fica chorando, voltando no passado, resmungando? Aquilo que foi enterrado, aquilo que saiu da sua vida, saiu, mas olha para mim agora, no restante desses dias, eu tenho algo com a sua vida. Porque Deus te entregou o ministério, Deus te entregou algo na tua vida. Então entenda isso em nome de Jesus Cristo. Deus está falando com pessoas específicas aqui nesta live. De pessoas que têm ministério chamado grande. Porque nessa tarde Deus me incomodou. E eu conheço a voz de Deus. E Deus me incomodou muito nessa tarde. Dizendo: traz uma palavra de despertamento. Pessoas que estão chegando aqui, nós lemos Josué capítulo 1. Nós temos do 1 até o verso 8. Então, quando Deus fala para Josué, para ele animar: levanta-te
esforça-te e tem bom ânimo. Eu sou contigo. O Todo-Poderoso é com a tua vida. José, Deus abençoe você, José. Bruna, Bruninho, Deus te abençoe também. Bastante pessoas aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Joana, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Porque nesta noite Deus tem alimento. E essas palavras são alimentos que vai estar alimentando a tua alma. Vocês vão ver eu aqui nesse canal do TikTok trazendo essas mensagens concisas, essas mensagens vindas do alto, essas mensagens traídas da Bíblia. Não vai ver eu aqui tentando revelar aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou falar. Mas eu não vou estar inventando para ganhar seguidores, para isso, para aquilo outro, que não é o objetivo aqui. Porque quem trabalha é o Espírito Santo. Porque quem move é o Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Então não vai ser meus berros, não vai ser eu tentar inventar moda que vai funcionar. Não. Vai ser eu transmitir a palavra de Deus de uma forma serena, de uma forma pura. E eu tenho certeza disso, que vidas vão ser alcançadas, que vidas vão ser tocadas. Porque eu zelo por esse ministério. Eu zelo por este ministério. Eu zelo muito por este ministério. Eu tenho as minhas consagrações, eu tenho a minha vida com Deus. Então, hoje eu poderia estar deitado no sofá, eu poderia estar me descansando, porque a gente não está viajando esse final de semana. Mas eu estou aqui, porque eu entendi que eu não posso parar. Eu estou numa grande obra, eu não posso cochear em dois caminhos. Aleluia! Eu não posso agora me covardar. O descanso nosso não é aqui. O descanso nosso é no céu. Por isso que Deus está falando com um batalhão de gente nesta noite. Deus está renovando a sua vida. Deus está renovando você. Deus está dando força para você, te alimentando, porque Ele tem uma missão muito grande, tem vidas para ser abençoadas através da sua vida. Na sua casa, exerça autoridade na sua casa. Deus te deu autoridade. Muitas das vezes a gente fica chorando coisas que partiram, coisas que se foram, e a gente esquece de voltar o nosso olhar para Deus e daquilo que Deus entregou na nossa mão. E a gente fica sendo escravizado e acorrentado pela situação. Sendo que Deus quer que você levante a tua mão e diz: eu repreendo este mal, eu repreendo esta doença, eu repreendo essa crise financeira. As pessoas ficam olhando para A, para B, para Y, dizem: ah, mas isso, aquilo outro, ah, não sei o que, não sei o que lá. A gente tem que olhar para Deus. É Deus que traz o sustento, é Deus que abre a porta. Lembra de Elias? Quando Deus chama Elias, Deus conversa com Elias. Veio um vendaval, Deus não estava no vendaval. Veio um terremoto, Deus não estava. Depois veio uma brisa suave, Deus chama Elias: sai da caverna. Deus está falando nessa noite: tem muitos na caverna, sai para fora. Porque Ele quer te usar lá fora, Ele quer te usar aonde você trabalha, no seu relacionamento, com quem você lida, com quem você fala. Deus quer usar você com essas pessoas, mas Deus também quer usar você na sua casa. E Deus alimenta Elias. Depois Elias vai para onde? Para o Querite. E lá no rio Querite, o que acontecia? Tinha água. E todos os dias Deus mandava pão e carne quentinha. Um corvo trazia. Deus alimentava Elias. Elias estava acomodado, estava muito bom. Ele sai da caverna e está no oásis. Está ali perto do rio. Tinha água, tinha pão e tinha carne. Mas o que Deus faz? Deus tinha algo mais profundo com ele. Deus seca o Querite. Quando Deus seca algumas coisas na nossa vida, Ele faz a gente andar, faz a gente mover. E Elias vai para onde? Ele vai até a casa daquela viúva de Serepta. Quantas viúvas tinha naquela época? Mas Deus direciona ele naquela casa, naquele lugar. E aquela mulher estava catando alguns gravetos já para fazer a última refeição, para morrer. Porque já não tinha, a seca era muito grande. A seca estava matando e castigando aquele lugar, aquela nação. Mas ele chega na casa daquela mulher e pede para ela fazer o bolo. E ela disse: olha, eu estou catando os últimos, esses gravetos aqui, que vai ser a nossa última refeição. Mas ela fez e deu o bolo para aquele homem. E ele come e profetiza na vida dela que a farinha nunca mais ia acabar e o azeite da botija também não ia secar. E Deus prospera a vida daquela mulher. Então, a nossa covardia, a nossa caverna, os querites da vida é perigoso na nossa vida. Porque Deus arranca Elias da caverna, depois ele vai para o Querite, ali está muito bom,
tem água, tem pão, tem carne. Mas Deus tem muito mais com a sua vida. Tem coisas que chegam na nossa vida. Alguns Moisés que Deus tirou, porque alguns querite também. É a comodidade demais. E essa comodidade demais atrasa os propósitos, atrasa aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus planejou para a minha vida, a nossa vida é ato contínuo, a gente não pode parar. A gente não é dono do tempo, esse tempo não é nosso. Mas quando Deus seca o querite, ele vai ter que sair, porque senão ele ia morrer de sede. Então Deus tira algumas coisas da nossa vida, alguns Moisés, seca o querite, seca a fonte. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que estão aqui que têm posição inquisitiva boa, mas Deus deu uma secada. Deus vai prosperar, sim, Deus vai prosperar. Mas na verdade, o milagre não está no querite. O milagre não está no pão que vem, que o pássaro traz o pão e a carne. O milagre está com você. Elias pensava que era o querite, que ele ia se acomodar, ele ia ficar ali deitadinho, tinha água, tinha pão, tinha carne. E a gente muitas vezes se acomoda com coisas que vêm na nossa mão. Mas não é aquelas coisas que faz a gente, que traz alegria, não é aquelas coisas que muitas vezes faz a gente ficar feliz, entre aspas, a certo ponto, mas chega uma comodidade tão grande que a gente começa a causar prejuízo na obra do Senhor. E a gente começa a depositar confiança naquilo e minimizar o propósito e o projeto de Deus na nossa vida. Porque o que faz a prosperidade, o milagre, não era simplesmente aquele corvo, não era simplesmente o rio. Na verdade, estava na mão de Elias. Quanto é que quando ele chega na casa daquela viúva de Serepta, ela não tinha nada. Ela disse, eu estou fazendo a última refeição para mim comer o meu filho e morrer. Mas o milagre estava na mão daquele homem. O milagre está na tua mão. O milagre não está nas coisas que você está chorando. Nas coisas, mas eu perdi 1 milhão, mas eu perdi isso, perdi aquilo. Esquece disso. Você ainda tem vida. O milagre está na tua mão. Lembra um pouco mais à frente que Elias vai orar lá no cume do Carmelo e Deus vai mandar chuva. Porque ele ora e Deus cerra o céu. E aquele contexto ali estava trazendo um transtorno muito grande para aquela nação. Mas o milagre estava na mão de Elias. Ao ponto de tocar no sobrenatural. Olha o que Deus está falando para você. Você está chorando por coisa tão pequena, por coisas perecíveis, e tem coisa tão grande aonde se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós tivermos fé, melhor dizendo, a gente vai dizer para o monte se deslocar, ele vai deslocar. Porque o milagre não está no monte, o milagre não está no rio, está nas nossas mãos. Ao ponto de um homem carnal, Paulo chega a dizer isso, que Elias, sujeito às mesmas paixões, os mesmos deslizes que nós temos, ele orou e Deus cerrou o céu. Ele orou, Deus mandou chuva. Ele orou, Deus mandou fogo no altar. Então tem gente aqui nessa live que está parado, estacionado, está desanimado por coisas perecíveis que foi embora. E Deus fala assim, tem rio dentro de você aí, ó. Tem milagres de rio dentro de você. Você está matando a sua vida, e não só a tua vida, mas vida de muitos. Há muitas viúvas de Serepta que precisam da tua vida, que precisa da ação que está dentro de você, que precisa de uma palavra liberada através da sua boca, dizendo assim, ó, não vai faltar mais o azeite, não vai faltar mais a farinha. Precisa de você abrir a sua boca e delegar. Abrir a sua boca e profetizar, porque o eu sou está dentro de você. O eu sou que te comanda. Ele é o maior. Então Deus está falando profundamente aqui nessa noite. Receba essa palavra no seu coração e levanta-te desse lugar agora. Se anima, tá? Se anima, se erga a cabeça. Olha para o céu, olha para Deus, tá bom? Vou estar orando para a sua vida. Vou estar orando para Deus. Eu tenho certeza que durante essa palavra, eu não vou orar para Deus trazer ânimo. Porque durante esta palavra, Deus, ela é alimento. Porque ela me alimentou. Eu não peguei nenhum script. Eu cheguei da rua, eu cheguei ali do mercado, eu fui no mercado mais o meu filho. Hoje ele estava com desejo de comer um bolo com recheio de abacaxi, do João Marcos. E a mãe dele estava fazendo o bolo e a gente foi comprar ali o abacaxi, as coisas para fazer o recheio.
E Deus trouxe essa palavra no meu coração. Sobre ânimo. E tinha muitas pessoas desanimadas para mim abrir uma live e falar sobre ânimo, levantar a cabeça. Porque Deus é o Deus que nos fortalece. E chegando aqui, Deus me trouxe o texto de Josué. E Deus, ele falou no meu coração. Muito profundo essa palavra no meu coração. Aqui, tudo que eu falei, não tem nenhum script aqui. Eu não apontei nada, eu não escrevi nada. Tudo Deus trazendo no meu coração direto para o seu coração. Então, não tenha dúvida. Por isso que eu não vou orar para Deus te dar ânimo. Porque Deus, durante essa ministração, Ele te alimentou. Porque essa palavra aqui que Deus falou para José, ó, esforça-te e tem bom ânimo. Porque esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra. Somente esforça e tem bom ânimo para teres cuidado e fazer conforme toda a lei. Porque ele era com Josué. Deus diz, esforça-te e tem bom ânimo. A palavra de Deus hoje para a sua vida, esforça-te e tem bom ânimo, tá bom? Vou estar orando agora para Deus estar curando, tá? Te curando de enfermidade. Maria das Graças, Deus abençoe a tua vida. Lucinha, Deus abençoe a tua vida. Deixa eu ver quem mais aqui. Maísso, Luiz, Deus abençoe a tua vida de uma forma especial. Vocês que ainda não estão me seguindo aqui no TikTok, na hora que terminar, vocês seguem, porque eu estarei praticamente, pelo menos 3 vezes por semana, eu estarei abrindo as lives, tanto de manhã, talvez antes do almoço, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, tá? Uma palavra concisa, cristocêntrica, tá bom? Lena, Deus abençoe sua vida, tá bom? Deus tem cura para a sua vida. Deixa eu ver aqui, Lena, que mais aqui? Deixa eu ver aqui, bastante gente. Deixa eu ver aqui. Deus tem algo para a sua vida grande, viu, Lena? Deus tem cura. Aleluia. Deus tem cura para a sua vida. Deus está tocando os órgãos internos, nas suas veias, microveias, baixando níveis de diabetes. Diabetes cai por terra na autoridade, cai no nome de Jesus do corpo desta mulher. Colesterol, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Está dizendo aqui... Tem as vibrações da...